Fala pessoal, tudo certo? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos discutir uma questão bem recorrente nas academias, que o pessoal sempre fala: pô, meu aluno passou mal por conta de uma hipoglicemia, que é a diminuição de açúcar no sangue. Será que isso é viável do ponto de vista fisiológico? Será que isso acontece mesmo do ponto de vista fisiológico? Então fique de olho nesse vídeo e nós vamos discutir um pouco sobre. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Efeito Fisiológico. Meu nome é Sinésio Júnior e no vídeo de hoje vamos discutir um pouco sobre essa afirmação que a pessoa teve hipoglicemia durante a execução do exercício físico. Será que isso é viável? Antes de a gente começar a falar sobre a hipoglicemia em si, nós temos que falar um pouco sobre o metabolismo do carboidrato, né? De uma maneira geral, de uma maneira simplória, para vocês terem uma ideia. Porque nós estamos falando de um sistema que ele é controlado finamente por hormônios hipoglicemiantes, né, que diminuem a glicemia, e hormônios hiperglicemiantes, que aumentam a glicemia. Existe uma oscilação mínima da glicemia ao longo do dia. Então a glicemia é controlada por uma faixa estreita de oscilação. Então é importante a gente entender um pouco isso para a gente poder discutir um pouco mais sobre os mecanismos, tá? Quando a gente fala de glicemia, nós temos que levar em consideração que numa dieta balanceada, nós vamos ingerir os macronutrientes, né, que são os alimentos que nós precisamos em maior quantidade, proteína, lipídios e carboidratos. Pensando no carboidrato, né, ele vai ser digerido e absorvido lá no nosso intestino. Quando ele é absorvido, ele entra na nossa corrente sanguínea em forma de glicose. Frutose, lactose, tem outros derivados, mas o que nós vamos discutir é a glicose. Essa glicose cai na nossa corrente sanguínea, nós podemos falar que é a glicemia, tá? A glicemia é sinônimo de glicose no sangue. Essa glicemia, né, pós-prandial, vai ter um pico, né, vai ter um aumento na glicose sanguínea, né, vai ter um aumento na glicemia, vai ter um momento que a gente chama de hiperglicemia. Seria essa hiperglicemia pós-prandial, certo? Então o que acontece? Essa glicose, ela caminha na nossa corrente sanguínea, passa pelo fígado, e lá no fígado tem um transportador de glicose chamado GLUT2. Essa glicose entra no fígado através do GLUT2. Lá no fígado, essa glicose pode ser utilizada para produzir energia e vários outros aspectos relacionados ao sistema hepático, e também ela pode ser armazenada em forma de glicogênio. Anote aí, glicogênio hepático. Depois de passar pelo fígado, essa glicose continua, né, na corrente sanguínea e passa por um outro órgão que é extremamente importante no controle disso tudo, que chama-se pâncreas. Pâncreas endócrino. Existe o pâncreas exócrino, que é importante na digestão e absorção dos macronutrientes, e existe o pâncreas endócrino. No pâncreas endócrino, existe também esse transportador de glicose chamado GLUT2. Então a glicose entra nesse GLUT2, quando essa glicemia está alta, né, pelo menos no caso do pós-prandial, ela estimula a secreção do hormônio chamado insulina. Essa insulina vai cair na corrente sanguínea e ela vai se comunicar com vários tecidos, né? Principalmente com o tecido muscular esquelético e o tecido adiposo branco. Por que principalmente com eles? Porque eles, além de ter uma maior quantidade, eles são sensíveis à ação da insulina. O que isso quer dizer? Quer dizer que, pegando como exemplo o músculo, a insulina se liga no receptor chamado receptor de insulina e gera toda uma cascata de sinalização intracelular que vai culminar no transporte de um transportador de glicose chamado GLUT4. Esse GLUT4 de vesículas no citoplasma, ele é translocado para a membrana. Ele capta bastante glicose e traz essa glicose para o meio intracelular. E no meio intracelular, no caso do músculo, essa glicose pode ser utilizada na via chamada glicólise para geração de energia e posteriormente entra na mitocôndria, para o ciclo de Krebs e consequentemente também entra para o ciclo dos elétrons, tudo para gerar energia. Então essa glicose é uma fonte rica de energia. Então tem vários ciclos que vão fazer com que produza energia. Além disso, no músculo também existe a possibilidade do músculo transformar essa glicose em glicogênio, então seria o glicogênio muscular. Então vai estocar essa glicose lá dentro do músculo. Então vai ter o estoque no sistema hepático e no músculo. E lógico, o excesso dessa glicose, né, ela vai ser transformada aí em tecido adiposo branco, vai acontecer um fenômeno chamado lipogênese. E isso aí é uma discussão para uma outra etapa, tá? Quando a gente for falar sobre resistência insulínica, nós podemos discutir um pouquinho sobre esse fenômeno. Eu sei que às vezes muito dos aspectos que eu falo aqui do ponto de vista fisiológico fica um pouco complexo para alguns, principalmente para os leigos, para as pessoas que não são da área da saúde, da área da educação física, por exemplo, medicina, nutrição. Eu entendo isso. O objetivo desse canal, pessoal, é ajudar o profissional da área da saúde a ter um melhor desempenho, né, na sua área, para poder contribuir mais com o seu cliente, contribuir mais com a sociedade de uma maneira mais assertiva. E entender esses fenômenos fisiológicos é de suma importância. Pensando num estado pós-prandial, nós temos a formação, né, de glicogênio hepático e a formação de glicogênio muscular e a absorção dessa glicose pelos músculos sensíveis à insulina.
insulina, como o tecido adiposo branco e o músculo esquelético. No tecido adiposo branco, a captação de glicose é muito parecida com no tecido muscular. Se liga ao receptor de insulina e via GLUT4. É idêntica ao do muscular. A única diferença é que no tecido adiposo branco não há formação de glicogênio muscular, né? Porque o glicogênio muscular está relacionado ao músculo. Não me diga! Dando sequência, pessoal, então esse é no estado pós-prandial. A pessoa acabou de se alimentar, a pessoa está no estado alimentado e vai acontecer esses fenômenos. Lógico, existem várias minúcias aí que nós não vamos discutir nesse vídeo, mas vale a pena ressaltar que são minúcias que são extremamente importantes para os aspectos fisiológicos. É verdade. Essa é uma situação que a pessoa acabou de se alimentar, no pós-prandial. A pessoa se alimentou, né? Tem outros macronutrientes, nós estamos falando especificamente do carboidrato. Esse carboidrato foi digerido e absorvido em forma de glicose. Essa glicose cai na corrente sanguínea, né? Faz com que aumente a glicemia, tem uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia faz com que aumente a secreção de insulina. Quando aumenta a secreção de insulina, é captada pelos Quebrou, velho! as células-alvo. Nossa, deu um branco aqui. Então é importante ressaltar, pessoal, que o pâncreas, ele é sensível à glicose. Ele é bem sensível à glicose. Então, quanto mais glicose tem na corrente sanguínea, maior vai ser a secreção de insulina. Em um gráfico pós-prandial, por exemplo, após uma refeição, a secreção de insulina é bem alta. E depois ela vai diminuindo conforme a glicemia vai caindo. Sempre vale a pena ressaltar que essa glicemia tem uma variação numa faixa estreita. Agora, uma situação, como por exemplo, inter-refeições. Você acabou de se alimentar, ficou um período ali sem se alimentar. Ou mesmo, melhor exemplo, uma situação de exercício físico. O exercício físico, a contração muscular, faz com que você tenha um gasto energético local. Esse gasto energético local ativa algumas vias que fazem com que esse músculo capte glicose independentemente da ação da insulina. Então, o exercício físico por si, dependendo do exercício, como que ele é feito, né? Mas, geralmente, o exercício físico, ele já é um hipoglicemiante. Ele tem a capacidade de diminuir a glicose no sangue. Quando nós estamos treinando, a tendência é que a glicemia comece a cair. Quando a glicemia começa a cair, nós temos, no caso do exercício, nós temos a liberação de adrenalina, noradrenalina, já inibe a secreção de insulina, então, ou seja, não vai ter outro hipoglicemiante, não vai ter outro hormônio que vai fazer com que a glicemia caia mais, e nós vamos começar a produzir um hormônio chamado glucagon, que também é produzido lá pelo pâncreas. O glucagon também é produzido pelo pâncreas, só que por outras células. A insulina é pelas células betas e o glucagon é pelas células alfa. Esse glucagon, quando cai na corrente sanguínea, ele, de uma maneira geral, né, ele tem alguns outros efeitos, mas de uma maneira geral, ele faz com que aconteça a quebra daquele glicogênio que é armazenado. Lembra aquele glicogênio hepático e o glicogênio muscular? Ele estimula a quebra, principalmente do glicogênio hepático. Então, quando acontece essa quebra do glicogênio hepático, você, consequentemente, disponibiliza mais glicose na corrente sanguínea. Então, você vai deixar essa glicemia sempre dentro daquela faixa estreita de variação. Então, quando ela começa a cair um pouco, você libera glucagon para você poder voltar ela para aquela faixa estreita. Quando ela começa a aumentar muito, você secreta insulina para voltar para aquela faixa estreita. E assim vai ao longo do dia. Lógico que tudo isso tem uma variação ao longo das 24 horas. Pensando no treinamento, né? No treinamento físico. Porque às vezes a gente acredita que o aluno passou mal naquele treino por conta de uma hipoglicemia. Como nós dissemos anteriormente, a contração muscular, independentemente da ação da insulina, capta a glicose. Consequentemente, a gente tende a diminuir essa glicemia. E começar a gerar uma hipoglicemia. E quando a glicemia está diminuindo, nós temos a liberação do glucagon, que vai fazer com que a glicemia volte à sua faixa estreita de variação. Pensando nisso, a gente confunde que o exercício físico, né, por ser um hipoglicemiante, a pessoa passou mal porque teve uma hipoglicemia. Mas, pessoal, é muito raro a pessoa passar mal porque teve hipoglicemia, teve uma crise de hipoglicemia. Isso pode acontecer, mas é raro. É muito mais comum que aconteça por uma variação da pressão arterial, por exemplo. São mecanismos complexos relacionados à variação da pressão arterial, que nós não vamos entrar em detalhes aqui hoje, mas você tem que ter em mente, muito provavelmente é devido a essa variação da pressão arterial. Então, quando você coloca seu aluno deitado, com as pernas para cima, ele já tende a melhorar, por conta do retorno venoso e alguns fenômenos relacionados a isso. Eis aqui a história para um outro vídeo, que eu poderia chamar um especialista para falar sobre isso para vocês, tá? Tá bom. Agora, voltando aqui no caso da hipoglicemia. Por que não é hipoglicemia, pessoal? Porque nosso mecanismo, igual eu falei para vocês, existe uma faixa estreita de variação da glicemia. Então, quando a glicemia começa a cair muito, existem vários hormônios contrarreguladores que vão agir ali para fazer com que essa glicemia suba novamente. Então, igual eu disse, tem um glucagon, mas nós também sabemos que tem adrenalina, noradrenalina, tem cortisol e tem até o próprio GH, que é o hormônio do crescimento. Então, tudo vai favorecer com que a glicemia suba a qualquer preço. A glicemia não pode cair. Esse fenômeno chamado hipoglicemia pode ser muito lesivo para os nossos tecidos, principalmente para o nosso sistema nervoso central, de maneira aguda, tá? Então, a glicemia caiu ali, isso aí pode ser muito lesivo para o nosso sistema nervoso central. Pode gerar desmaio, pode gerar várias outras questões relacionadas a isso. O que vale a pena, né, vocês fixarem nossa glicemia varia de uma faixa estreita, extremamente estreita,
alta e que oscilações para cima, no caso de uma hiperglicemia, vai ter liberação de insulina, uma oscilação para baixo, no caso de uma hipoglicemia, vai ter liberação de glucagon, tudo para manter essa faixa estreita. Então, se o aluno passou mal, muito provavelmente são outros mecanismos, não o da hipoglicemia, tá? O da hipoglicemia é um fenômeno raro que pode acontecer? Pode, mas é raridade. Então, pessoal, o vídeo de hoje, na verdade, foi uma introdução, né? Porque agora nós vamos começar a discutir mais mecanismos relacionados ao controle da glicemia. Então, nós fizemos esse vídeo introdutório, né? Agora nós vamos discutir um pouco sobre resistência insulínica, o que é resistência insulínica, como que o exercício físico pode ajudar em pessoas que têm resistência insulínica, que é conhecida como pré-diabetes, o que é diabetes tipo 1, o que é o diabetes tipo MOD, o que é diabetes gestacional, o que é diabetes tipo 2, oriundo de obesidade, não oriundo de obesidade, como que o exercício físico contribui nessas situações. Então agora, dentro das próximas semanas, nós vamos falar bastante sobre isso, tá? E lá no meu Instagram, eu também vou falar bastante sobre isso e vou colocar alguns papers disponíveis para você, que é profissional de educação física, que é nutricionista, para vocês tirarem algumas dúvidas, tá bom? Esse vai ser o nosso canal de comunicação e espero vê-lo em breve. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você tenha gostado, não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar nas redes sociais, não deixe de se inscrever aqui no canal. E é isso, pessoal. Tamo junto e até uma próxima.